Boa tarde, colegas. Então, é muito bom ouvir os relatos dos outros grupos e partilhar essas angústias, como começou o primeiro grupo falando sobre angústia, né? E acho que é uma palavra que tem estado nas nossas mentes, né? Nas nossas reflexões sobre a sala de aula. E o que vocês têm vivenciado e o que os grupos relataram aqui também não é diferente nas licenciaturas. Eu acho que eu vou começar falando sobre a discussão posta e as respostas do grupo, e aí vou também trazendo nesse momento aquilo que foi reflexão oral que nós fizemos naquele dia. Então, a avaliação da aprendizagem, mais uma vez, né? Avaliação da aprendizagem, mais uma vez. O trecho selecionado pelo nosso grupo, caso assumamos uma teoria que compreende o ser humano como pronto, somente desejamos olhar para o produto. Qualquer produto, atitude expressa pela frase. Caso tenha atingido o nível esperado, está bem. Caso não tenha chegado a esse produto, há uma questão. A questão é o estudante. Porém, se pelo contrário assumimos o ser humano como um ser em desenvolvimento, então temos a certeza de que o estudante ainda não aprendeu o que tinha que aprender e por isso vamos investir nele novamente até que aprenda. Quando nós discutimos essa questão, nós trouxemos a realidade que vivenciamos com a distribuição dos tempos de aprendizagem e o tempo de escola, o tempo do sistema, né? Nós trabalhamos em semestres, nós trabalhamos com um currículo, de certa forma, até o momento ainda fechado, né, em determinadas caixas de conhecimento, em que muitas vezes um professor não tem conversado com outros professores sobre as habilidades vivenciadas nos períodos anteriores. E os alunos têm um determinado tempo para conseguir avançar e apresentar o resultado designado a ele, né? Nós também discutimos que há uma corresponsabilidade. Se o resultado não for satisfatório, há de se pensar o que está acontecendo, né? Esse professor repensar as suas práticas e esse aluno também ser orientado de como se organizar para ser um estudante proativo, né? Que é a necessidade do estudante ser proativo. Nós não podemos carregar também em nossas costas toda essa questão da repetição, da repetência ou da não aprendizagem dos nossos alunos. Relações identificadas com as práticas de avaliação. A relação da avaliação entre o tempo de aprendizagem é o tempo de calendário, né? O que eu acabei de falar, o nosso calendário, o nosso sistema, né? O nosso sistema que exige lá que no final do semestre nós tenhamos uma nota para aquele sujeito que está ali na sala de aula. O tempo de aprendizagem de cada um é diferenciado, suas relações sociais, seus conhecimentos prévios, seus acessos anteriores, né? Suas realidades são diferenciadas. Então, isso é uma relação que tem que ser levada em conta também na nossa prática e na aprendizagem, em relação à aprendizagem dos nossos estudantes. Entre o tempo da aprendizagem, o tempo do calendário, possibilidades de recursos propiciados pelo sistema e a proatividade, postura do estudante em atender essas relações. É necessário repensar outros espaços de aprendizagem para além da sala de aula, como uma forma de aprimorar o processo de aprendizagem.
Então, nós pensamos que, em relação ao material lido, ao livro, e muito quando se fala em avaliação, nós estamos pensando na sala de aula, nas 4 paredes, nas carteiras ali postas e nos nossos estudantes, naquele momento e naquele horário determinado como aula. Mas será que a avaliação ou a aprendizagem, ela vai se resumir apenas a esse espaço chamado sala de aula? Será que os nossos currículos não deveriam incluir outros espaços e outras temporalidades para serem avaliados como aprendizagem? Ou nós vamos ficar ainda pensando, ou quanto tempo pensando nesse modelo de escola ocidental que vem desde 1700, após a Revolução Francesa, né? Esse modelo de escola vivenciado até hoje. Então, é possível trabalhar a pesquisa como aprendizagem, a extensão como aprendizagem que vai entrar agora nos nossos currículos? Nós acreditamos que esse será um grande desafio para nós, professores, mas será uma qualificação para a aprendizagem dos alunos e uma melhor interação com a sociedade e com as práticas, né? Nós percebemos, enquanto professores das licenciaturas, que os nossos alunos que trabalham com pesquisa, iniciação científica, PIBID, eles têm muitas vantagens em relação aos alunos que não trabalham nessas perspectivas. Alunos que não têm a possibilidade de trabalhar com pesquisa, alunos que não têm a possibilidade de trabalhar com projetos de extensão ou projetos de docência, no caso da licenciatura, né? É muito grande a diferença entre eles. O acesso à sala de aula e o acesso à aprendizagem deve ser melhor repensado dentro da universidade, né? Essa temporalidade fechada em semestres, fechadas em um sistema que exige uma nota, né? Então, antes de nós pensarmos as nossas avaliações, também nós temos que pensar esse sistema no qual nós estamos inseridos e repensar os espaços de aprendizagem possíveis, não apenas os espaços de sala de aula, porque isso é muito reduzido. Um outro trecho que chamou a atenção da equipe. Deixemos os exames para as situações de exames, concursos. Nas salas de aulas, sirvamo-nos da avaliação. Bom ensino é um ensino de qualidade que investe no processo e, por isso, chega a produtos significativos e satisfatórios. Os resultados não chegam, eles são construídos. Então, a gente fica pensando, será que nós estamos observando este capítulo, nós repensamos as nossas práticas, né? Mas muitos de nós fazem essa avaliação processual. Embora tenha uma prova, um exame, uma avaliação, uma verificação, a avaliação também é feita processualmente por muitos de nós, de diferentes formas. Nós comentamos os professores que fazem provas orais, né? Eu e um outro professor da agronomia, trabalhamos com provas orais em algumas disciplinas e tivemos resultados muito positivos, avaliações orais, né? Em que o aluno pode se expressar livremente sobre aquilo que ele aprendeu, com um roteiro, né, elaborado sobre aquilo que nós queremos observar como aprendizagem naquele momento, né? Mas aí veio aquela questão, como é que nós, professores, podemos nos respaldar de acordo com as regras
do programa do aluno, não sei, aquelas regras que tem, eu não lembro agora o nome do documento, mas como que o professor pode se respaldar quando ele promover uma avaliação diferenciada? Né? Porque aquele documento, que é a avaliação tradicional, se o aluno pede uma revisão, está ali, está registrado, o aluno pede a revisão. Né? E para outras formas de avaliação, quais serão os respaldos necessários enquanto sistema universitário para que o professor possa fazer essas mudanças nas suas práticas, né? O que é que como nós podemos nos respaldar de algumas atividades diferenciadas, em algumas atividades diferenciadas, né? Por exemplo, o aluno pode recorrer em uma situação em que a avaliação oral não foi satisfatória para ele. Então, nós teríamos que gravar essas avaliações? Como seria isso? Transcreva outro trecho que chamou a atenção da equipe. Então, por último, para fazermos diagnóstico e intervenção, nossos instrumentos de coleta de dados para avaliação terão que ser estruturados como instrumentos de coleta de dados para investigação sobre o desempenho de nossos educandos, e não como cascas de banana ao chão para que pisem, escorreguem e caiam na armadilha. Então, a aprendizagem realmente como a aprendizagem. Será que nós sabemos avaliar a aprendizagem? É uma questão que fica para todos nós, porque somos realmente ensinados a cobrar conteúdos, não a aprendizagem efetiva. Então, outras formas, outras temporalidades, outros espaços e tempos para aprender que não sejam a sala de aula e que tenham possibilidades de novas aberturas para uma avaliação mais qualitativa. Isso implica em que estejam focados no essencial ensinado e que deveria ser aprendido. Todavia, devem estar focados sobre todo o essencial ensinado, ou seja, tudo que é essencial deve ser investigado, pois que, se é essencial, deve ser buscado. O ato de avaliar dedica-se a desvendar impasses e buscar soluções. Né? Quantos de nós temos 50 alunos em sala de aula? Como é que nós vamos resolver essas questões? Como é que nós vamos conhecer essa individualidade do sujeito, suas possibilidades, suas aprendizagens? Né? Que instrumentos nós precisamos construir para conhecer essa realidade sem ser esse exame que nós muitas vezes praticamos, né? E o que o sistema, enquanto sistema, nos propicia para que façamos essas mudanças. Relações identificadas. Atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem a partir de um nível de expectativa pré-estabelecido como válido pela comunidade de educadores e especialistas dos conteúdos trabalhados. Será que examinar é o mesmo que avaliar? Não. Examinar é apenas um componente do processo.